Hoje eu separei 3 assuntos pra gente ver: concordância verbal, concordância nominal e alguns verbos que podem dar algum tipo de problema aí na hora da escrita. Concordância verbal, super importante. Primeiramente, simples. Vejam, qual é a regra geral? A regra geral: o verbo concorda com o sujeito a que se refere. O verbo concorda com o sujeito, super simples, em número, singular ou plural, ou pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então veja, a autora efetuou o pagamento de todas as parcelas rigorosamente. Gente, quando a gente vê a autora efetuou o pagamento, qual é o sujeito da oração? Quem pratica a ação de ter efetuado o pagamento? A autora. Essa frase é super simples identificar o sujeito. A autora efetuou. Você nunca vai encontrar um falante nativo de língua portuguesa que fale a autora efetuei o pagamento, né? Vocês não encontram. Esse tipo de erro a gente não comete. Então, aí é super simples, mas é possível cometer erro de concordância entre sujeito e o verbo, e a gente vai ver os casos aí. Então, concorda em pessoa: eu efetuei, ela efetuou. Eu efetuei primeira pessoa do singular, ela efetuou a terceira pessoa do singular. E em número, singular e plural, nós efetuamos e elas efetuaram, ok? Tudo muito simples, né? Agora, o número de carros aumentará. O que é isso? Isso é para explicar para vocês que o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere. Então o sujeito ele pode ter um monte de palavrinhas, a gente vai ver isso em outros exemplos. Mas se ele tiver apenas um núcleo, o verbo vai concordar com esse núcleo do sujeito. Então quando a gente fala número de carros aumentará, eu tenho aqui o verbo, o sujeito, desculpa, que é número de carros, e eu tenho o verbo aumentará. O que aumentará? Número de carros. Agora, eu tenho aqui nesse sujeito 2 palavras, uma está no singular e a outra está no plural, que é número e carros. Com qual dessas 2 palavras o verbo vai concordar, já que o sujeito é tudo isso, número de carros? Então, vejam. Carros aumentará ou número aumentará? Número aumentará. Eu descubro que o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante do sujeito e com a qual o verbo deve concordar, é número. Por isso, esse verbo está no singular, aumentará, concordando com número e não com carros. Certo? Vai ficar mais claro nos próximos exemplos. Olha só, a quantidade de carros em circulação nos horários de restrição aumentará ou aumentarão? Tá dividido aí, hein? Ó, vamos ouvir a frase. A quantidade de carros em circulação nos horários de restrição aumentará? Ou a quantidade de carros em circulação nos horários de restrição aumentarão? Olha, quando eu falei pra vocês, gente, ouçam, vocês já começaram a falar, acho que aumentará. Agora vejam, a quantidade de carros e desculpa, aqui faltou um M. A quantidade de carros em circulação e os horários de restrição aumentará ou aumentarão? Vamos ver. A quantidade de carros em circulação nos horários de restrição aumentará e a quantidade de carros em circulação e os horários de restrição aumentarão. Agora, por quê? Vejam, a quantidade de carros em circulação nos horários de restrição, tudo isso é o sujeito. Tudo isso é o sujeito do verbo aumentará. Como eu descubro... imagina. Como eu descubro qual é o núcleo do sujeito? Se esse sujeito tem um núcleo, tem mais núcleos. Então vejam, nos horários de restrição aumentará? Não. Carros em circulação aumentará? Não. A quantidade, o que vai aumentar?
é a quantidade, apenas a quantidade, nada mais. Então eu sei que a quantidade está no singular, então o verbo vai ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Agora, o que mudou nessa segunda frase? A quantidade de carros em circulação e os horários de restrição, tudo isso continua sendo sujeito. Como eu descubro por que esse verbo está no plural? Porque agora eu tenho dois núcleos do sujeito. Duas palavras são importantes de forma igual nesse sujeito. Eu tenho a quantidade e os horários aumentarão. Vocês podem esquecer as outras palavras, elas não têm importância para eu descobrir como vai ficar o verbo. É a quantidade e os horários que vão aumentar. Entenderam? Pode falar. Ainda que fosse a quantidade e o horário, continuaria ou aumentarão? Continuaria ou aumentarão. Ainda que o horário estivesse no singular, continuaria o verbo no plural, porque eu tenho dois núcleos, a quantidade e o horário. A quantidade e o horário aumentarão. Os dois aumentarão. Certo? Quer que eu fique parada num lugar para você poder sentar? Não, pode ir. Pode ir. Bom, aí tudo muito bom, tudo muito bem, o verbo concorda com o sujeito está ali, consegui identificar o núcleo do sujeito, tá uma maravilha, só que vem o que? Os casos particulares. Mas são simples também, vocês não precisam se preocupar muito com isso, não precisam se preocupar. Vejam, concordância com verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não têm sujeito. Então quando a gente vai classificar, vocês não classificam mais sujeito, né? Sujeito oculto, simples, composto, indeterminado, vocês não classificam mais. Mas quando a gente vai classificar a oração que tem esses verbos impessoais, a gente classifica como sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, os verbos impessoais, e tem alguns verbos impessoais, eles são verbos que não têm sujeito. Ora, se eu disse agora há pouco que o verbo concorda com o sujeito a que se refere, e se aquela oração não tem sujeito, porque é um verbo impessoal, com o que o verbo vai concordar? Não vai concordar com ninguém. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, não tem ninguém concordar, então ele vai ficar no singular. Bonitinho lá no singular. E aí eu tenho alguns verbos que não têm sujeito. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Não havia ou haviam provas suficientes para condenar o réu. Ou não existia ou existiam provas suficientes para condenar o réu. Já conto para vocês que apenas uma dessas formas está correta, viu? Eu não posso falar as duas não, mas já explico. Não, vamos ficar nesses dois exemplos primeiro. Não havia ou não haviam provas suficientes? O que vocês acham que é? Fala com força, gente, com convicção. Todo mundo acha que haviam? Mas é que eu posso dizer, eu diria que não havia. Do jeito que eu falei, né? Eu tenho um não verbal muito forte. Eu induzo vocês às respostas. Então agora vocês mudaram, depois que eu falei haviam, vocês mudaram de opinião e aí vocês passaram a achar que havia, certo? Não havia provas suficientes para condenar o réu. E existia? Não existia ou não existiam provas? Acho que é a mesma coisa. Mesma coisa? Tá, vamos lá. Houve ou houveram 2 acidentes na rodovia? Houveram, todo mundo concorda. Aconteceu ou aconteceram 2 acidentes? Aconteceram. Ih, gente, professora, tá falando umas coisas muito fáceis. A gente não tá seguro porque tá muito fácil. Vamos ver se tá fácil. Faz ou... esse não. Faz ou fazem 5 meses? Faz. Todo mundo acha que é faz? Pelo jeito, com essa convicção que eu repetia. Fazia ou faziam 5 meses? Fazia 5 meses. O que vocês acham? Bom, vamos às respostas agora. Vocês não precisam ficar angustiados. E tcharam! Gente, não havia provas suficientes. E não existiam provas suficientes. Esqueçam os outros, vamos falar só de haver agora. Olhem pra mim.
qual é a regra? O que esse havia tem que ficar no plural? Se pessoas está no plural, o havia tem que ficar no singular? Se pessoas está no plural? Não. Seria provas no plural, né? Provas. Não havia provas e não existiam provas. Principal regra dos verbos impessoais. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Ele não tem sujeito. Ele deve, portanto, ficar sempre na terceira pessoa do singular. E exatamente por isso eu deixo ele aqui bonitinho no singular. Ele não tem sujeito. Então aqui, quando eu vou classificar o sujeito dessa oração, eu coloco sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Inexistente. Ou oração sem sujeito. Então se provas não é sujeito, o que provas é? Provas é objeto direto. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Ok. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito. Mas o verbo existir tem sujeito. E aí o verbo existir vai para o plural. Não existiam provas. E aí provas passa a ser o sujeito do verbo existir. Professora, mas querem dizer exatamente a mesma coisa. Você não está percebendo a mesma frase, que o sentido é o mesmo. Você não está percebendo, gente. Também não entendo. É isso. Eu não tenho o que falar para vocês. É só isso. O verbo haver, com o sentido de existir e acontecer é impessoal, não tem sujeito. Mas o verbo existir e o verbo acontecer tem sujeito e eles devem concordar com esse sujeito. Então, não havia provas e não existiam provas. Correto? Anotado, gente? Esse tipo de coisa vocês precisam anotar pra vida. A mesma coisa acontece com o verbo haver no sentido de acontecer. Houve 2 acidentes. Não houveram 2 acidentes. Porque o verbo haver, com sentido de acontecer, assim como com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito, deve, portanto, ficar na terceira pessoa do singular. Houve 2 acidentes. Ou haverá mais acidentes. Certo? Não haverão mais acidentes. Mas se eu não quero usar o verbo haver e quero usar o verbo acontecer, aí eu posso colocar no plural concordando com o sujeito. Aconteceram 2 acidentes ou acontecerão mais acidentes. Certo? Tranquilo? E faz 5 meses. Sempre o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, é impessoal, não tem sujeito, não deve, portanto, ir para o plural. Não é fazem 5 meses. Professora, mas fazem 5 meses parece tão mais correto. Não é mais correto. Certo? É muito mais errado. Professora, se fizer 5 anos, faz 5 anos. Se fizer 100 anos, faz 100 anos. Se fizer 159 anos, a gente sempre faz, tá? Faz 159 anos. Os alunos pequenininhos que ficam, mas e se for 115? Professora, mas e se for 200? A gente sempre faz, certo? Sempre faz. Olá, tudo bem? Bom, fácil ou difícil até aí? Difícil. A gente fica bem na dúvida. O fase já tá bem esquecido. O faz o quê? A única regra que eu não esqueci. O resto... Tá, mas agora é só pensar no verbo haver, no sentido de existir e acontecer. Fala. Nesse caso, o complemento sempre será objeto direto ou pode ser outra coisa o complemento? Eu diria que é objeto direto, mas eu posso estar errado. Tô pensando agora... Só não será sujeito, o resto... não vai ser sujeito. Se o verbo é impessoal, não vai ser sujeito. Certo? Mas eu diria que é objeto direto. Tá. Vamos lá.
Mas cuidado, o verbo haver ele pode ter outros sentidos. A gente usa quase sempre o verbo, na verdade a gente não usa o verbo haver, né? Mas quando a gente, vocês usam, né? Porque vocês escrevem formalmente. Quando a gente usa, normalmente a gente usa o verbo haver com o sentido de existir. Mas ele pode ter outros usos. Como aqui. Mas esses usos, gente, a menos que a gente esteja no século XIX, né, a gente quase não usa. Mas a linguagem do direito por isso daqui eu geralmente não trago para os meus alunos, mas eu falei assim, eu acho que vai ser importante para o direito. Vocês usam. Por isso eu coloquei. Eles houveram-se melhor do que se esperava, no sentido de eles se saíram melhor do que se esperava. Houveram-no por doido. Consideraram o sujeito um doido. Houvemos por bem prorrogar o prazo. Consideramos, achamos bom, achamos melhor prorrogar o prazo. E os condenados houveram a redução da pena. Eles obtiveram a redução da pena. Com esses sentidos, o verbo haver ele não é impessoal e aí ele vai concordar normalmente com o sujeito a que se refere. Ok? Bem, eu nunca usei esses sentidos, mas é bom que vocês saibam, conheçam que existem. Certo? Posso passar? Mais casos particulares. O que é isso? A voz ativa, voz passiva e sujeito indeterminado. Vocês sabem se tem alguma caneta que tá melhor? Assim? Uma das duas azuis, tá? Mas ela já testou as duas. Acho que é a rosa. Mas ela é fraquinha. Tá. Então vamos lá. A empresa, daqui a pouco eu uso, tá? Vou economizar. A empresa pagou o valor estipulado. Então cadê o verbo? Pagou. Quem pagou? A empresa. A empresa praticou uma ação, não praticou? Ela praticou a ação de pagar. Eu digo que essa frase ela está na voz ativa, porque eu tenho aqui o sujeito, a empresa, que pratica a ação expressa pelo verbo, pagou, e pagou o quê? O valor estipulado, objeto direto, ok? Tem o sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, voz ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Só que eu posso falar também, que é o que a gente mais utiliza em textos formais, a voz passiva. E tem dois tipos de voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito ele não pratica a ação expressa pelo verbo. Ou seja, o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, pagou-se o valor estipulado, certo? Neste caso, o sujeito ele passa a ser o valor estipulado. O valor estipulado passa a ser sujeito de pagou-se e ele está na voz passiva. O sujeito, que é o valor estipulado, ele não pratica nenhuma ação, pelo contrário, ele recebe a ação de ter sido pago. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer a voz passiva. Nós chamamos de passiva sintética, quando tem um pronome aqui ser. Mas a gente também pode fazer a passiva analítica, que é com o verbo no particípio. O valor estipulado foi pago, certo? A voz passiva analítica, eu tenho aqui o sujeito, o valor estipulado é o sujeito. Então, como é que eu faço para saber se aqui o valor estipulado é o sujeito? Eu consigo transformar para outro tipo de passiva? O valor estipulado foi pago? Pagou-se o valor estipulado. Se para eu descobrir que isso daqui é o sujeito, eu transformo para outro tipo de passiva. O valor estipulado foi pago. Eu consigo fazer isso? Consigo. Certo? E aí vocês vão ver outro caso em que eu não consigo fazer isso e eu sei que aquilo não é sujeito, mas é o próximo. Que vai ficar mais claro, talvez isso que eu tô falando. Vocês estão todos me olhando com uma cara de interrogação, mas gente, calma, vai ficar mais claro. Prometo. Pagaram-se os valores estipulados. Veja, eu provo para vocês que o valor estipulado do slide anterior era sujeito porque eu coloco isso daqui no plural e o verbo vai para o plural também. Mas eu falo assim, mas Letícia, a hora que eu estiver escrevendo, o verbo não vai automaticamente para o plural. Eu vou ter que escolher se eu coloco ou não. E se eu quiser colocar
pagou-se os valores estipulados. É super comum a gente ler isso, mas tá errado. Por quê? Porque você vai descobrir que o verbo precisa ir para o plural concordando com o sujeito se você passar para outro tipo de passiva, que daí é mais fácil identificar o que é sujeito. Os valores estipulados foram pagos. Não foram pagos? O verbo não está aqui no plural? Então, os valores estipulados é o sujeito. Agora um caso mais simples, para ficar mais claro para vocês. Esse não é o caso mais simples. O caso mais simples vem depois, gente. Observa-se a ocorrência de danos morais. A ocorrência de danos morais é observada. Então, observam-se danos morais. Veja, observa-se a ocorrência. A ocorrência é o núcleo do sujeito e por isso que observa-se está no singular. E aqui, danos morais, é o sujeito está no plural, eu preciso colocar observam-se. Agora eu acho que vem o exemplo prático do dia a dia. Aí, vejam, sempre aquela dúvida, será que aquela placa tá certa, tá errada? A gente vê alugam-se, dá uma impressão que tá errado, né, gente? Alugam-se apartamentos. Agora vejam, aluga-se apartamento. Aí, aluga-se ou alugam-se apartamentos? Você diria o quê? Alugam-se. Alugam-se. O que mais? Quantos apartamentos? Ah, no plural. Sei lá quantos apartamentos. Por quê? Você acha que faz diferença? Não. É mais de um. Sei lá, construí um prédio e eu tô alugando os meus apartamentos. Eu acho que aluga. Eu acho que aluga. Você acha que aluga, sim? Tá, vamos lá. Precisa-se de funcionário. Precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários? Precisa-se de funcionários. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui aluga-se apartamento. Bom, no slide anterior a gente tinha visto que existe a possibilidade disso daqui ser sujeito. E aí, se ele estiver no plural, o verbo precisa ficar no plural também. E eu falei, mas como é que a gente vai saber se isso é sujeito? Passa para outro tipo de voz passiva, para passiva analítica. Aqui vocês conseguem falar, apartamento é alugado? A gente não faz isso, mas sei lá, mas é falável. Se apartamento é alugado, ou se for apartamentos, o que eu falo aqui? Apartamentos? Apartamentos são alugados, certo? Eu falo apartamentos é alugado? Não. Aqui todo mundo concorda que o verbo vai para o plural. Ninguém discorda. E que apartamentos é o sujeito. Todo mundo concorda? Bom, então, se apartamentos, eu descobri que apartamentos é o sujeito, vai para o plural. Alugam-se apartamentos. Vendem-se lotes. Vendem-se gelinhos. Qualquer coisa que você vai vender, se está no plural, você vai vender no plural. Vendem-se, alugam-se apartamentos, certo? Agora, tá bom, ele disse, ele me convenceu do alugam-se. Fica feio, mas ok. Mas precisam-se, fica muito feio. E fica errado. Então, aí, olha só, precisa-se de funcionários. Eu posso precisar de um ou eu posso precisar de 350 funcionários, mas sempre vai ser precisa-se. Por quê? Porque naquele caso anterior a oração estava na voz passiva, o sujeito era paciente e era apartamentos ou gelinho ou qualquer coisa que você queira vender ou alugar. Aqui não, aqui a voz é ativa
a oração está na voz ativa, o sujeito é indeterminado. O que é sujeito? Indeterminado. O que é sujeito indeterminado? O sujeito, ele existe. Não tem alguém precisando de funcionário? Então, esse sujeito, ele existe, mas eu ou não quero falar quem é o sujeito, quem precisa de funcionário, ou não sei quem é esse sujeito. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e de funcionários não é o sujeito, é o objeto indireto. Aí você fala assim, ah, Letícia, mas agora ficou difícil, porque ou pode ser o que vem depois desse verbo mais ser, mais um negocinho. Então esse negocinho, ele pode ser ou sujeito ou objeto indireto. Como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Aqui eu tinha falado pra vocês, eu posso falar apartamentos são alugados? Vocês me falaram, pode. Aqui eu posso falar de funcionários é precisado ou são precisados? Não. O falante nativo de língua portuguesa não produz uma sentença como essa. Então, você não consegue passar isso daqui para outra voz passiva, porque ela não está na voz passiva. E, e outra coisa. Não, esqueci. Sujeito indeterminado, precisa se funcionar. Ah, lembrei. Então, gente, sempre que vocês virem aqui um negocinho que a gente chama de preposição, tá vendo que entre aluga-se e apartamento não tem preposição? Entre precisa-se e funcionários tem preposição. E aí é a prova de que isso daqui é o objeto indireto e não o sujeito. O sujeito não começa com preposição. Certo? Ficou claro? Mais ou menos? Eu posso seguir tipo, mais a ou regra, menos. tem o de, eu não coloco no plural. Posso seguir essa regra? Pode. Tem o de, mas pode ter também o para, tem outras preposições também. Mas se você vir algo que parece uma preposição, eu particularmente acho mais fácil tentar passar para o outro tipo de voz. Se eu consigo, se eu acho que fica ok, eu sei que é sujeito. Mas se vocês quiserem pensar nisso da preposição, faz a gente criar. Não, se vocês... Funcionários são precisados. Funciona. Aí funciona. Não dá. É verdade. Tá, então se for mais seguro pensar na preposição, pensa aí na preposição. Criatividade. Aquele do aluga, uma vez eu falando que assim, ele errado falar aluga, porque o certo era falar alugou. Tá errado? Imagina, não tá errado não. Você pode colocar aluga-se casa ou aluga-se apartamento, porque é possível fazer a voz passiva. Entendi. Se você quer colocar alugo, a única coisa que você vai mudar aí é que quem você está determinando, especificando o sujeito. Sujeito oculto, eu alugo, certo? E aí se você coloca aluga-se casa, só gramaticalmente o sujeito vai ser casa, mas as pessoas entendem que existe alguém alugando e que não são as casas que estão alugando, pelo contrário, elas estão sendo alugadas. Entendeu? Eu tinha ouvido uma vez falar isso, Não é errado não. Pode, seguramente. Se você aí for alugar uma casa, certo? Aluga-se casa. Tudo bem? Muito bem. Então, na verdade, isso aí é a preposição, seria isso? Que bem que eu pensei. É a preposição. Pensa aí na preposição. Se não tem, Isso. vai embora. Pode colocar no plural. Não fica Se o termo depois estiver no plural. Fala. Alugam-se casa, então, pra ficar igual ao apartamento? Porque não tem preposição nesse. Sim, alugam-se casas. Pode ser, então. Sim, pode ser não. Mas se for casar, ele se Ah, tá. Se for casar, aluga-se. Casas, alugam-se. Certo? Ficou claro? A gente perguntem. Porque se eu souber responder, eu respondo. Aí eu coloquei a forma correta pra vocês. Vocês conseguem enxergar? Eu aumentei a fonte. Tá vermelhinho. Tá vermelhinho com a forma correta.
Bom, aqui alguns casos com sujeito simples, então deixa de ser com sujeito inicial. Quando o sujeito é uma expressão partitiva, a gente chama de expressões partitivas, como a maioria, grande parte, a maior parte. Então, quando o sujeito é uma expressão partitiva, se eu digo só a maioria, o verbo fica no singular. A maioria aderiu à greve. Se eu coloco a maioria dos trabalhadores, por exemplo, se eu especifico, agora não é para escolher. Quer dizer, agora você pode escolher, mas os dois estão corretos. Eu posso concordar tanto com a maioria quanto com trabalhadores. Então eu posso falar tanto a maioria dos trabalhadores aderiu, quanto a maioria dos trabalhadores aderiram à greve. E o núcleo do sujeito lá, como é que fica? Então, pois é, uma exceção em relação ao núcleo do sujeito. Porque assim, na minha cabeça, pra mim, o núcleo é maioria. Eu gosto, inclusive, mais de colocar o verbo no singular, concordando com a maioria. Mas as gramáticas dizem que as duas formas estão corretas. Então isso não tem muito perigo de errar. O único perigo de errar é colocar um aderirão à greve no futuro, né, gente? Esse erro vocês não cometem mais, não, né, gente? Não, esse não. Esse erro ficou no passado. Esses dias eu vi no Facebook um negócio muito engraçado, que alguém postou assim, não sei se vocês viram, que entrarão na minha casa e roubarão tudo. Aí a pessoa postou isso daqui no Facebook. É que virou viral, né? Aí a pessoa postou, entrarão na minha casa e roubarão tudo. Aí uma pessoa comentou aí embaixo assim, fecha a casa. Fecha a casa que dá tempo. Gente, eu fiquei 3 dias rindo disso. É sério. Eu acordava, lembrava, ria, dormia, ria. Fiquei 3 dias rindo disso. Mas por quê? Porque a pessoa confundiu o passado e o futuro, porque eles têm os sons semelhantes. O que ele queria dizer? Ele queria dizer entraram, que é no passado, né? Mas ele acabou escrevendo no futuro. Entrarão na minha casa e roubarão tudo. Tranca tudo, né, moço? Sai daí! Ele é profetizar. Gente, eu sou muito engraçado. Foi uma das coisas que mais me fez na internet. Bom, pronomes relativos que e quem. Vejam, pronome relativo vocês sabem tudo, né? A gente teve uma aula gigante sobre pronome relativo, vocês super gostaram, eu lembro. Sou eu que revejo as rubricas, certo? Ou sou eu quem revê as rubricas? As duas formas estão corretas. O que é importante que vocês saibam é que... Olá! É importante que vocês saibam que se eu vou usar o pronome relativo que, eu coloco o verbo concordando com a pessoa que revê as rubricas, no caso eu. Então, sou eu que revejo, ou sou eu quem revê, certo? O quem leva o verbo para a terceira pessoa e o que, aqui nesse caso, como aqui sou eu, leva o verbo para a primeira pessoa, certo? Sou eu que faço, sou eu que pago, ou sou eu quem faz, sou eu quem paga, ok? Se vocês quiserem um tempinho para anotar aí, gente, vocês podem falar. Não passa já esse slide, professora. Tá? Vocês podem anotar. Tudo bem? Essa aula é mais tranquila do que a de pronomes relativos, né? Senti que na aula de pronomes relativos ficaram meio angustiados. Aí hoje era a aula da professora Letícia de novo. Vocês falaram, não é possível, essa moça vai falar sobre pronome relativo de novo. E aí tinha pronome relativo. Bom, expressões com porcentagem. Em geral, o verbo concorda com o número.
Por que em geral? Porque às vezes você pode pegar casos em que o verbo não está concordando com o número, mas fica no singular. E aí são umas particularidades que eu confesso não entendo muito bem, mas em geral você vai colocar o verbo concordando com o número. 40% dos trabalhadores compareceram à reunião concordando com 40%, e 1% dos estudantes apoia o projeto concordando com 1%. Ainda que 1% dos estudantes seja mais de um estudante, mas vai concordar com o número, certo? Alguns casos, sujeito é o plural aparente. O que é um plural aparente? Alagoas. Alagoas tá no plural, né? Aí você fala assim, e aí eu coloco o verbo no plural? Não, vocês sabem que quando vocês usam Alagoas, o verbo não vai no plural. Alagoas preserva a tradição do teatro. Entretanto, com os Estados Unidos, a gente ainda hoje acha que soa mal colocar o verbo no plural. Os Estados Unidos são uma grande potência. Qual é a regra, então? Quando eu tenho aqui um artigo definido, um artigo determinando esse lugar, o verbo vai para o plural. Quando eu não tenho um artigo, o verbo fica no singular. Como Araras fica no interior de São Paulo, não Araras ficam no interior de São Paulo. Mas não seria o país e o estado? Não. Porque Estados Unidos é um país e Alagoas é um estado? Aí seria não. O país Estados Unidos Ou Estados Unidos, parece que não, a gente nunca fala o Estados Unidos. Então, Estados Unidos, ele só admite o artigo os, apenas. Não se fala o Estados Unidos referindo-se ao país, mas sempre os Estados Unidos como muitos estados juntos. Por isso não admite o verbo no singular, sempre no plural, sempre. Vocês também acham estranho? Assim, os Estados Unidos são? Eu acho que o Estados Unidos, achei que isso lá é pior. O Estados Unidos, o Estados Unidos. Seria o país, né? Se tivesse o país, Estados e aí seria o país. E aí concordaria com o país. E aí concordaria com o país. Tanto que o O continua determinando. Sim, exato. E aí o verbo continua concordando com o artigo. O artigo. Certo? E no caso com o substantivo, país, no singular. Mas a gente sempre diz os Estados Unidos. Os Estados Unidos assinaram um acordo, os Estados Unidos... Mas é porque tem vários estados? Sim, eu imagino que sim. Que seja... No Brasil. Então, mas é que quando você fala o Brasil, você não fala os. Se você falar os estados do Brasil, o verbo vai pro plural. Os estados do Brasil... Qualquer coisa. É uma grande potência. Ação. Aí seria ação. Uma grande potência. Os estados do Brasil preservam culturas, sei lá. Certo? Mas aí seria os estados do Brasil. Se você fala o Brasil, o artigo que acompanha a palavra Brasil é no singular. Ainda que eu tire o os, fica são. Ainda que você... Estados Unidos Exato. é uma grande potência. Estados Unidos são uma grande potência. E principalmente porque esse verbo que eu escolhi, a estrutura dessa frase, colocar o uma depois, já parece estranho pra gente. Porque se a gente pensa, os Estados Unidos assinaram um acordo, pra gente já fica mais comum, não? Tem uma palavra que chama, não sei o que ela, oculto, no caso do que ela falou. Tipo, Estados Unidos são, porque aí os estariam junto, é isso? Sim, Tem posso... nome... Elipse. Isso. Elipse é quando eu oculto alguma palavra. Aí você, nesse caso, está ocultando os. Elipse. Expressão um dos que. O verbo vai para o plural. Nossa classe foi uma das que mais prestigiaram a apresentação. Certo? Então sempre com essa expressão um dos que, uma das que, sempre o verbo vai para o plural.
Ótimo momento para engasgar. Bom, já foi esse. Aí tem mais casos de concordância verbal. Eu escolhi aqui os que eu acho que vocês mais utilizam no dia a dia, nos textos de vocês. E coloquei também um trecho aí para vocês corrigirem. Tem alguns erros, inclusive erros que a gente já viu o conteúdo nas aulas passadas. Então, reescrevam bonitinho. Fizeram? O que aconteceu aí que estava errado? Alguém quer ler o seu? Não? Eu mudei 2 plantilhas. Já ligou a câmera? Já. Eu posso falar esse livro. Então vamos. A indenização por danos morais visa a compensação pelos dissabores experimentados em decorrência da ação da ré e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a, sem crase, eu acho, alertá-la quanto a, aí eu já não entendi minha letra, ocorrência de novos fatos. Muito bem, muito bem. A primeira coisa que é sobre a aula de hoje, tirar esses 2 verbos que estão no plural, visam e servem, porque eles devem concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é indenização e está no singular. A indenização visa e a indenização serve, ok? A indenização por danos morais visam a compensação pelos dissabores. O verbo visar, isso a gente não viu ainda. Eu acho que a gente não vai ver, então a gente já está vendo agora. O verbo visar, no sentido de pretender, de objetivar, ele é transitivo indireto e ele pede a preposição a. Então, quem visa, visa a alguma coisa. Então, nesse sentido, os danos morais visam, se visam a compensação, se visam alguma coisa, eu tenho aqui a preposição. E eu tenho mais o artigo que está antes da palavra compensação, que é feminino. Aula de crase a gente já teve, né, gente? Compensação. Eu junto esse azinho com esse azinho aqui, fica o quê? Com crase. Visam a compensação pelos dissabores experimentados em decorrência da ação da ré. E por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertá-la, sem a crase, né, gente? Não tem a crase aí antes do verbo, quanto a ocorrência, quanto a ocorrência. Aí é craseado. Isso, de novos fatos. Eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei teria mesmo. crase no a compensação e a ocorrência. Isso mesmo. Letícia, você falou que o servem, ele segue a indenização também? Então ele ficaria serve ainda que fosse medidas educativas? Isso, exatamente, ainda que fosse medidas educativas, porque o que serve não são as medidas educativas, e sim a indenização. Você percebe que quando você tira tudo aquilo, que a gente coloca tudo isso daqui, o professor coloca esse monte de coisa no meio, que é para confundir vocês. Mas olha só, a indenização visa a compensação e a indenização serve de medida educativa. A indenização serve de medidas educativas. Foi a sua pergunta? Foi. É que eu só corrigi o serve por causa da medida educativa. Ah, jura? Então eu devia ter posto medidas educativas. É verdade, eu falei, servem de medida? Não, serve de medida. Eu fui nessa lógica. Entendi. Dos danos Que não tem morais, lógica. ele fica com plural? Oi? Porque é a indenização. É a indenização. Por danos morais. Então, mas por danos morais é um termo que está subordinado à palavra indenização. A gente fala que indenização é o núcleo do sujeito porque é a palavra mais importante. Então, é a indenização que serve, não são os danos morais que servem. Entende? É que eu acho que você perdeu o comecinho da aula, que eu expliquei o núcleo. Eu
prometi que eu ia mandar isso aqui por e-mail pra vocês? Prometi, né? Eu não mandei pra ninguém, porque obviamente não tem e-mail de vocês. Então a gente passa, Tá, vocês vão passar uma listinha aí com os e-mails? Com letra legível, né? E-mail só que a gente gente, que é entra. o nosso e-mail coletivo do curso. E o que eu faço? Isso daí, gente, já... Ela já mandou. Você mandou Ah, você manda! Ah, então tá. Então vocês receberam esses arquivos. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Então sou eu. Ah, ótimo. Se você mandar para os professores, já tá bom. Tá. De vocês. Que eu Já mando pega. as aulas. Ok. Muito bem. Agora a concordância nominal. Vocês querem fazer um intervalo? Você que sabe. Não, Não. não. Pode ser? Não, quem quer tomar? O que vocês acham?